noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Fico grata de coração. Agradeço a espiritualidade por me permitir, a Iracema por me convidar e todos por me acolher, sempre com amorosidade. Eu compactuo desse pensamento acerca do Pai Nosso. Eu acho que o Pai Nosso tem o poder de unir os corações. Eu sempre, não sei se eu já disse isso, porque eu repito sempre, antes de começar propriamente o tema, eu assisti diversas vezes um filme chamado Paulo de Tarso, mas esse filme ressignificou a minha leitura sobre o Pai Nosso. É um filme lindo, não é um filme espírita, mas é um filme lindíssimo. E tem um momento que Paulo ora o Pai Nosso e a edição do filme traz várias pessoas orando para a gente, Pai Nosso ao mesmo tempo. E isso trouxe para mim esse pensamento esse conceito, né, que eu não uso a palavra mantra propriamente, mas esse lugar de conexão. Imagina quantas pessoas estão fazendo essa prece nesse instante no nosso planeta. É como se fosse uma identificação, uma identidade, um lugar onde a gente encontra o Cristo, encontra a força, e eu particularmente também amo essa prece. Acho que ela tem poder, é porque foi o Cristo que nos trouxe, né? Nos ensinou. Então, toda vez que eu oro o Pai Nosso, eu fico pensando quantos corações estão fazendo essa mesma prece nesse instante. Nós estamos nos conectando, né? Aqui no plano físico e no plano espiritual. Então, nós vamos falar hoje de um tema que eu vou passar para cá. Posso? Vamos falar hoje de um tema que também, quem foi que me disse que era um tema que veio por conta do tema? E a pessoa que me falou assim, eu amo esse tema aqui, pronto. Ele também me toca muito em particular. Você sabe, João 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai falar sobre esse projeto que o Cristo nos traz, né? Essa jornada evolutiva do doutrina espírita. E por gentileza pode passar, nós vamos usar como referência aqui 3 obras, né, básicas do Novo Testamento, onde a gente tira do trecho do Evangelho de João, o item 14, o capítulo 14. Vamos usar aqui referências do livro, né, Livro dos Espíritos, a pedra angular da nossa codificação, e vamos trazer passagens, mensagens de Emmanuel do livro intitulado Caminho, Verdade e Vida, trechos de mensagens de Emmanuel, e o convite aqui é que a gente se perceba nesse caminho, que a gente se inclua nessa jornada, que a gente se identifique. O Evangelho tem um propósito na vida de cada um de nós, e ele não faz muito sentido se a gente não reconhece o propósito particular, porque cada um de nós tem alguma coisa em especial a curar, a construir nessa existência e tantas outras. Então o caminho é o mesmo, mas cada um vai seguindo ali, né, o seu passo, a sua jornada. Pode passar, por favor. Então a gente começa aqui em João 14, o trecho: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que eu escolhi esse trecho para a gente começar a falar do caminho? Porque muitas vezes a gente diz, se eu perguntar aqui, vocês acreditam, creem, têm fé no Cristo? Eu acredito que todo mundo vai dizer, sim, eu tenho. Por quê? Será que a nossa fé, a nossa crença está pautada naquilo que nos foi trazido ou faz parte de uma experiência pessoal? Porque Emmanuel vai nos convidar a isso. Tem que fazer sentido. Ele é o salvador de Rafaela, da minha vida. Daquilo que está adoecido no meu coração, na minha alma. Então não é um discurso que o Cristo é Salvador. Eu preciso sentir o Cristo como meu Salvador. E para sentir o Cristo como meu Salvador, eu preciso reconhecer que estou doente. Que preciso, que necessito. Então, crer em Deus e crer no Cristo à luz da doutrina é crer com consciência. É crer, como nos diz o Evangelho, com todo o entendimento e de todo o coração. Então nós vamos percorrer esse caminho construindo esse processo. Então Jesus nos diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que caminho é esse que nos leva a Deus? Será que vir ao centro e participar de todas as atividades do centro
ou ir a uma igreja e participar das atividades propostas pela igreja. Será que é isso que nos leva genuinamente ao Criador? Seguir os passos do Cristo. Onde estão eles? Se eu viesse para cá com um coração pesado ou vazio, eu estaria seguindo? O que é que nos leva a seguir Jesus? Quais são as ações? Pode falar, gente. Amor. Caridade. Onde quer que a gente esteja. Que bom que escolhemos estar aqui. Que bom que escolhemos estar aqui juntos. Que bom que as casas, os centros, as igrejas, os terreiros, todos os espaços de fé e de amor existem, os hospitais, os lares, tudo onde o amor se manifesta e apresenta existe. Que bom. Mas o que importa genuinamente é o que trazemos no coração. Então, escolher seguir a Jesus é escolher o caminho do amor e o caminho da verdade e o caminho da vida. Pode passar por gentileza. Então, Bezerra de Menezes nos diz, na mensagem Jesus e Nós, à medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dúcil condutor elucidou: eu sou o caminho. Exaltando a glória da vida e todas as vibrações do astro em formação, o mestre incomparável exclamou: eu sou a vida. Roteiro único para a verdade, a sua mensagem faz-se alicerce de todas as edificações morais. Porque o Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele não estabeleceu religião nenhuma. Ele trouxe uma mensagem. O enviado de Deus veio nos trazer uma mensagem. É impossível se tornar um coração bem-aventurado sem seguir os passos de Deus, de Cristo. É impossível. Nós podemos estar em qualquer experiência religiosa, aquela que nos acolhe, aquela que nos anima, mas se estando lá, eu não escolho o amor, a caridade, a indulgência, o perdão, eu não atinjo a meta estabelecida por Deus para todos nós. Então, o caminho sendo a referência, aquela que nos reconstrói. Pode passar por gentileza. Então, para eu escolher um caminho, eu preciso, no mínimo, saber onde eu quero chegar, o que eu estou buscando. Porque a gente não está aqui mais nessa experiência para memorizar trecho, nem passagem, nem capítulo, nem versículo, porque isso não adianta, gente. Isso não nos transforma. Não é saber a questão tal do livro dos Espíritos, o livro tal, que vai me fazer uma pessoa melhor. Eu preciso reconhecer e escolher um caminho. E precisa fazer sentido para mim. Não é necessariamente aquele que o outro diz que serve para mim. Mas é um caminho que tem um significado para mim, em particular. Eu preciso de uma referência, eu preciso saber o que é que eu busco na minha vida. Porque sem isso a vida não tem sentido nenhum. A gente pode até caminhar por um tempo, chega uma hora que o nosso espírito busca um sentido. Então precisamos saber o que nós estamos buscando aqui. Em todo esse movimento, com toda essa dedicação, Iracema foi precisa no início da fala, quando disse que é a transformação moral, que é o projeto por dentro, que nos dá uma referência, um lugar de melhora, de aprendizado, de crescimento. Então é o que eu faço com tudo isso que eu aprendo nos estudos, nas palestras, nas relações, porque o nosso grande desafio enquanto seres humanos são as relações. As relações familiares, a relação com o companheiro, com a companheira, as relações de trabalho. É ali que cura e é ali que adoece. Então eu preciso saber que caminho eu vou buscar, que orientação eu desejo seguir. Então, porque para quem não sabe o caminho, nos diz o livro de Alice, no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde ir, onde quer chegar, qualquer caminho serve.
Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso saber por que eu quero seguir Cristo. Porque eu quero estudar, me aprimorar para um dia ser discípulo de Cristo. Porque eu quero estar neste lugar. Ele precisa ser uma referência genuína no meu coração. Nós todos, de alguma forma, fomos tocados e vivemos num país que, em sua maioria, nós somos cristãos. A mensagem nos toca, a mensagem do Evangelho está sempre, de alguma forma, nos rodeando, mas tem um momento em particular da nossa vida que ela passa a ter um significado. Às vezes é um momento no amor, na alegria, e as outras vezes é na dor. Onde eu reconheço que eu preciso seguir esse caminho. Porque eu preciso me curar e me libertar. Então, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, é aquilo que a mensagem de Jesus resume todo, quando perguntado sobre, de alguma forma, a mensagem que ele traz. Ele diz, olha, lembra do que foi dito. A mensagem do Evangelho é, basicamente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas é amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. É amar a Deus raciocinando, usando a razão de todos os sentidos. É quando eu compreendo que, por mais que a vida venha me ferir, ainda assim Deus é perfeito. Porque a gente tem uma tendência a achar que Deus é maravilhoso quando tudo o que eu quero se manifesta. As pessoas estão falando tanto disso, né, da prosperidade, da bonança, porque a vida, porque Deus é bom, mas o universo está a meu favor. Por isso, Deus é bom. E quando não está? E quando a vida me contraria? E quando aquilo que eu mais tenho acontece? E quando aquilo que eu mais peço, que eu mais desejo não vem em minha direção? Deus muda de lugar para mim? Então, quando a mensagem, quando Emmanuel nos diz, sem a compreensão de Jesus, genuína desse projeto, é que a gente precisa internalizar que estamos encarnados, que somos espíritos, que esse mundo é transitório, todas as dores e todas as alegrias passarão. Quando eu entendo que o projeto é pedagógico, para me ensinar a mensagem atemporal, quando eu trago um significado para a experiência que me desafia, isso é compreender o Cristo. Quando eu vivo isso e, para além disso, começo a agir de acordo com a mensagem, porque é um esforço danado, não é? A gente consegue fazer coisas boas aqui, daqui a pouco a gente está tropeçando. Daqui a pouco a gente está se contrariando. Daqui a pouco a gente está desdizendo em nossas ações, atos que a gente fez de caridade, de bondade. Quando a gente não fala, usa as palavras, a gente está ali pensando de alguma forma e afetando o outro. Porque essa é a nossa condição moral ainda. Então nós não somos bons. Nós ainda não somos bons. Mas seremos. E o que forja a bondade são essas ações cotidianas. É a revisão do próprio pensamento, como nos convida Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Revisa as suas ações, reflete sobre os seus atos. Escolhe melhor no dia seguinte, repara as faltas que cometeu. É um processo de construção. E é uma caminhada longa. Pode passar, por favor. Então, nos diz a mensagem, Emmanuel, a mensagem Caminhos Retos. Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos, e acharei o necessário. Quem aqui está em busca do necessário? A gente sempre quer um pouquinho mais.
A gente encontra o necessário, mas a gente quer mais um bocadinho. A gente nunca está satisfeito com as coisas, nas relações. As pessoas podem ser sempre melhores do que são. A nossa família poderia ser sempre melhor do que é. A gente não sabe nem o que é de fato necessário. Livro dos Espíritos, para a felicidade do homem, da terra. O necessário. Ter o necessário. Porque muitas das nossas aflições é a busca do supérfluo, do superficial. Nós nos angustiamos para ter coisas, acumulamos um tanto de coisa que no ano seguinte vira bagunça. Menina, não sei onde eu coloco, tem uma bagunça lá na minha casa, tem um quarto de bagunça, de coisa que não presta. No instante da minha vida, aquilo que não presta hoje foi a coisa que eu mais queria ter. Esse é o nosso processo. Então a Amanda está dizendo assim, ó, presta atenção, se dedica a você mesmo, ao que é prioridade para você enquanto espírito, atentamente, porque nós estamos distraídos de tudo. Às vezes, semana passada me ocorreu isso e ontem também eu fui ver quanto tempo eu tenho gasto nas redes sociais. Eu pensei, criatura, não vai voltar. No dia que você for lá, não vai ter volta. Quanto tempo estamos gastando com coisas superficiais? Então presta atenção nos caminhos retos. Dedica atenção aos movimentos que curam e de cuidado, não só consigo, com o outro. E presta atenção ao que é necessário. Pode passar, por favor. Então, na mensagem Verdades e Fantasias, Emmanuel diz: razoável compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar no esforço de regeneração de nós mesmos. Apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade, enquanto é tempo. Esse enquanto é tempo pega a gente, porque a gente sempre acha que tem tempo. A gente sempre acha que tem muito mais tempo do que a gente tem. E eu gosto de pensar assim: nós todos estamos na fila de volta, com o bilhetinho na mão, já foi carimbado. Todo mundo, sabe aquela fila de volta do aeroporto, daquela viagem maravilhosa? Está todo mundo na fila, gente. E o bilhete já foi carimbado. A gente não tem autonomia nenhuma para decidir a hora. Não tem. Estamos na fila. A hora que nós vamos voltar, a gente não sabe ainda. Mas estamos voltando. Então é importante para a gente não achar que em um dado momento, quando eu completar 80, 90, não é assim. Estamos todos na fila de volta. Importa iluminar especialmente os nossos sentimentos. Especialmente os nossos sentimentos. Porque são os que nos aprisionam no planeta. É aquilo que nos entrava a jornada. Quem trabalha em reunião mediúnica tem a dádiva de ouvir espíritos falando dos rancores, das mágoas, das raivas. Eu fui ofendido, eu fui traído, tiraram a minha vida, eu não vou perdoar. Está tudo no âmbito do sentimento. Muitas vezes tem conhecimento, o intelecto está desenvolvido, mas aqui. E se a gente tiver coragem de admitir que está todo mundo um pouquinho bagunçado por dentro? A gente já consegue amar, graças a Deus, mas tem umas pessoas que a gente não dá conta. E se for ver, a pessoa fez lá alguma coisa com você no passado e a gente não conseguiu superar. Então, iluminar especialmente os sentimentos. Então, já que a gente está na fila, com o bilhete na mão, já carimbada, o que a gente vai levar nessa bagagem? Porque tem coisas que pesam muito. O preço é muito alto. Então, o exercício de começar a se recuperar, a se refazer desde já. Se eu reconheço que tem uma amargura, uma dor, um ressentimento na minha jornada, de alguém especial, uma situação,
O movimento de cura precisa ser iniciado aqui, agora, para que a bagagem no momento de retorno esteja mais leve. Então, fazeis isso e viverás. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faz isso, faz isto e viverás. O Mestre é perfeito. O Evangelho é uma expressão do amor de Deus por todos nós, também uma expressão perfeita. A imperfeição está onde? Em nós. É fácil pôr em prática tudo que a gente aprende e sabe que precisa fazer? Não é fácil. Não é fácil. Eu acho muito bonito quando Jesus escolhe aqueles apóstolos frágeis para expressar ali as nossas fraquezas. Espíritos, claro, que muito mais preparados do que nós, que tinham caminhado muito enquanto espíritos para o merecimento de caminhar com Jesus aqui no plano físico. Mas mesmo assim, eu acho de uma beleza profunda quando Deus nos traz estes corações frágeis como nós. E eles traíram, e eles negaram, e eles sofreram, e eles fugiram, e eles temeram, se acovardaram e se arrependeram. Se aprumaram. Essa é a nossa jornada. O Cristo é a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia. Nós vamos fraquejar, temer, eventualmente nos acovardar, apontar o dedo para o outro. Maria de Magdala entre nós? Não! Ela é impura, vai nos tentar. Os apóstolos não aceitaram ela. Ela fez o caminho dela depois da morte de Jesus sozinha. Ela não foi aceita no grupo, porque eles não deram condições de perdoar como Jesus perdoou, de amar como Jesus amou. Então, nas nossas relações, nós vamos nos apresentar frágeis e vulneráveis, como eles são. Só que o problema é, eu aceito a minha fragilidade, mas a fragilidade do outro, eu quero que Deus perdoe quem eu amo, mas quem eu não amo. Se for meu filho criminoso, eu acolho, mas se for o filho do vizinho, nós ainda somos esses. Estamos neste lugar. Por isso que o movimento, ele precisa ser atento e cuidadoso. Porque a partir do momento que a gente vai nesse lugar de cura, de aprendizado, de autoconhecimento, o nosso olhar na direção do outro se torna mais generoso. Se torna mais generoso e cuidadoso. Pode passar, por favor. E Jesus nos diz, quem me vê, vê o Pai. Se me amardes, observarei os meus mandamentos. Quando olhamos para o Cristo, e aqui a gente não está falando assim, olhar, gente, apenas da imagem. Porque esse rosto que nós contemplamos do Cristo não é necessariamente o rosto dele, nós sabemos. Então não é sobre olhar a imagem, a figura do Cristo. É olhar a dimensão dele. Quem viveu essa experiência foi Paulo, antes Saulo, na estrada de Damasco. Ele e Maria foram os únicos que viram, os primeiros que viram Jesus sem espírito, sem corpo. Se quando a gente faz um Pai Nosso, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma meditação, quando a gente pensa em Jesus, às vezes uma emoção tão grande, dá vontade de chorar. Imagine o que é ver o Cristo em espírito. O impacto disso. O impacto disso na alma, no espírito. Então, quem me vê, vê o Pai. Quando Jesus nos traz essa mensagem, Ele está falando, sabe a misericórdia que você está vendo em mim? Ela tem uma limitação. Deus é muito mais. Sabe o amor que você está vendo em mim? O de Deus, perfeito, é muito maior. Não tem limite algum.
Então, toda ação que Jesus faz na direção do bem, ainda assim traz uma limitação, porque enquanto criatura, apesar de espírito sublime, tem as suas limitações, em Deus é perfeito. Então, ao contemplar a jornada do Cristo, nós precisamos ver ali Deus agindo em nossa direção. Será que a gente se sente genuinamente amado por Deus? Quando Joana nos traz no livro Filhos de Deus, eu acho que ela é muito generosa no título do livro. Será que nós nos sentimos assim quando estamos sofrendo? Filhos? Porque é diferente de se sentir criatura, né? De se sentir filho, independente de qualquer coisa, Deus te ama. Então, quando me vê o Pai, pode passar por mim. Deixa-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou, isso é muito importante, como o mundo a dá. Todos esses trechos aqui, trazidos do Evangelho, estão no mesmo texto, em João. Porque nós estamos, às vezes, buscando a paz do Cristo numa perspectiva humana. A gente quer uma casa na beira da praia, com a rede balançando, a brisa batendo, a mesa farta e aqueles que amam ao redor. E a gente chama isso de paz. E ele diz, não vos dou como o mundo a dá. A paz com Cristo é a paz do cumprimento do dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 17, o dever. Só sente paz quem cumpre o seu papel, o seu dever, quem tem a consciência tranquila. Eu posso estar aqui radiante de alegria. Tive 2, 3 filhos por aí, não sei nem o nome, mas eu estou em paz comigo, na ilusão de que não vou ter que responder por isso. Quando desencarnam, vem a consciência. Você não cumpriu o seu papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de esposo, de esposa. O papel do coletivo na sociedade. Você esqueceu. Estava tão preocupada com as alegrias do mundo que esqueceu. Então, a paz com Jesus é fruto do cumprimento do dever. O cumprimento do dever na família, o cumprimento do dever na sociedade. Então, a gente não pode mais ignorar a fome do nosso irmão. A gente não pode mais ignorar a dor do outro. Se desejamos genuinamente sentir paz, o outro precisa ser importante para a gente. Então é um olhar para o Evangelho atento. Não vou ofertar a paz que você espera. E ele diz logo depois, não? Trago aqui a espada. Não para você ferir o semelhante, mas vai haver luta. Quem aqui enfrentou desafios quando decidiu seguir o Espiritismo? Às vezes na própria família. O povo não aceita. De novo para o centro. Vira essa menina virou uma beata, não faz mais nada da vida. Mas até hoje o povo se incomoda porque eu dou palestra. De sábado vai ficar encalhada. Como é que pode todo sábado dando palestra? Não sai, não paquera, não vai nada da vida. Essa menina não quer outra coisa. Agora veja se eu preciso permissão dos outros para cumprir o meu dever. Então, paz é cumprimento do dever. Seja ali onde for. E não tem dever mais importante do que o outro. Porque às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho, preocupado com o que o outro está fazendo. E se esquece da nossa. Às vezes, o nosso dever é aprender a se amar mais. Se amar mais. Aprender a cuidar mais de si mesmo. Então, neste movimento, a gente internaliza aquilo que o Cristo nos traz.
Pode passar, por gentileza. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Seria tão bom se a gente não tivesse mais medo de nada, né? Mas a gente vive com medo de tudo. A gente tem medo do mundo acabar na Terceira Guerra Mundial, a gente tem medo de fulano explodir, a gente tem medo da violência, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem tanto medo. A gente espírita tem medo de morrer. E aqui está pronto, a passagem já está paga. Quem está pronto vai levantar a mão. Pronto? Tá, não. Vou te dizer, na hora H vai tremer tudinho. Ai, meu Deus do céu, vai passar aquele telão com todas as nossas informações e a gente vai sentir medo. Não é pavor, mas existe um medo. O nosso movimento aqui é primeiro de enfrentamento, que é isso que a gente precisa trabalhar sempre, para que a experiência seja um pouco mais, traga um pouco mais de conforto. Então, medo de quê? Do que é que eu tenho medo? O que é que me perturba? Tem aqui uma resposta muito pessoal. No outro não precisa nem saber. Mas tem algo em especial que te toca. Uma amiga hoje me disse, amiga, eu acho que eu não tenho nem medo de morrer. Enfrentou um câncer de mama, muito jovem. E enfrentou com muita coragem, com muita fé, com muita alegria, com muita força. Mas ela disse, eu tenho um filho único. Eu morro de medo de deixar meu filho sozinho no mundo. Porque para mim, ele não tem mais ninguém. O medo da maioria das mães, né? E para a mãe, o filho não cresce, pode ter 60 anos. Você vai dizer, vai deixar meu filhinho aqui sozinho. Cada um tem um medo que está marcado, impresso, a depender da sua experiência espiritual. Se você viver um trauma, uma aflição grande, que lhe trouxe uma marca profunda, será um. O do outro vai ser outro. Mas nós temos essas dores, essas chagas, esses pontos em nós. Então é preciso que a gente identifique. Porque para você pode ser algo que lhe toca muito intimamente. Para o outro pode não ter significado nenhum. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu preciso identificar aquilo que me paralisa, aquilo que me afeta, aquilo que me toca. E aí eu vou racionalizar. Eu creio no Cristo por quê? Que pai é esse que eu tenho? Qual o poder deste medo, dessa situação, dessa circunstância na minha vida? Porque se eu dou toda a minha energia para o medo, ele se torna muito maior. Nós vamos ficar apavorados. Mas se eu começo a racionalizar e enfrentar isso, ele vai pouco a pouco diminuindo. Então, é conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Para que a verdade nos liberte. Então eu estou com medo disso, me acompanha, me inquieta, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso? Porque morrer todo mundo vai, então medo da morte, vamos ter que encarar. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém. Vamos ter que encarar isso de frente. Tá? Uns com maior medo, outros com menos. Mas vamos viver essa experiência. Mas os outros tantos, é preciso a gente ressignificar. Se ficarmos focados em tudo de ruim que está acontecendo, nas diversas notícias que estão espalhadas, as diversas informações hoje em dia, são tantas, uma pior que a outra. Os crimes conseguem ser piores a cada dia. Se o coração está dentro e focado nisso, é adoecimento na certa. Nós não temos estrutura psíquica para aguentar tudo isso. Então, quando eu vejo isto e eu digo, olha, o Evangelho está lá. Espíritos perversos da época da barbárie estarão reencarnando entre vós no período de transição planetária, para que com isso tenham a oportunidade de melhorar.
Se eu vejo o Cristo dizendo, olha, eu venci o mundo. Se eu tenho consciência de que ele é o governador planetário, eu vou nutrindo o meu coração de esperança. Então a gente precisa se alimentar de esperança. Se eu sei que a vida continua, que a morte é uma experiência de transição, se eu sei que dentro do centro os Espíritos falam, se manifestam e todo o movimento é no amor, Espíritos presos a dores há 200, 300, 400, 500 anos, gente. E o bem incansável na direção deles, um por um. Nos diz o Evangelho, um coração, Emmanuel, um coração por vez. O Evangelho segue passo a passo, palmo a palmo, um coração por vez. Somos nós que estamos ansiosos. Se a gente se alimenta disso, o nosso olhar acerca do mal e da dor, ele tem um outro significado. Pode passar com a gente. Então, perante o mundo, nós precisamos estar olhando para a experiência na Terra como se ela tivesse alguém que cuida. Porque tem. Então, perante o mundo, nós precisamos entender que a Terra é uma escola. E que nela estão matriculadas pessoas de diversas séries, diversos níveis de aprendizado. Como uma escola. Temos corações que estão ali nas séries iniciais, digamos, na educação infantil, aprendendo o beabá. Temos corações que estão mais aprimorados, já estão na universidade, sabendo um pouco mais sobre amor, solidariedade, compaixão. Pessoas que fazem a diferença e deixaram uma marca tão profunda em nosso planeta. A gente consegue dimensionar o que Nelson Mandela fez. A gente consegue dimensionar as obras assistenciais de Irmã Lúcia. Quem já foi lá? Vai ser tratado. São milhares de pessoas. É uma coisa absurda. A gente consegue dimensionar o movimento de Padre Júlio com as pessoas em situação de rua, nos ensinando a amá-los. E nós temos Gandhi e tantos outros corações que transformaram o padrão vibratório do nosso planeta. É um padrão vibratório do nosso planeta. Então, entender a Terra como essa escola, como este lugar de aprendizado. O modelo é o Cristo. Nós estamos numa era onde nós estamos seguindo tantas pessoas, nos identificando com tantas pessoas tão frágeis, tão imperfeitas. E a gente está perdendo a referência máxima. E quando Jesus diz que é o modelo, que é... Quando o livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o modelo, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele não está implantando e decidindo que esta religião ou aquela é melhor ou pior. Não. Ele fala, eu vim pregar o amor na sua instância maior. Esse é o nosso caminho. Por mais desafiador que seja, por mais que a gente tente diversas vezes e às vezes não consiga. Porque só quem foi ferido profundamente sabe o quão desafiador é perdoar. Quem diz assim, menina, perdoe, você não está lidando essa bobagem, é porque nunca foi ferido profundamente. Quem já foi ferido, na sua intimidade, sabe que é um percurso longo e árduo. Porque a ferida profunda, ela só cicatriza com muitas camadas. Não é um ralar no joelho que forma uma casquinha. Então nós temos que passar por muitas etapas até aquilo cicatrizar. Então é isso que Jesus vem nos dizer, e é isso que a gente precisa entender quando tem como modelo vencer o mundo. Vencer o mundo é compreender, e aqui a gente vai falar, vencer na perspectiva humana. É compreender que é um percurso muito longo. Do Foucault nos diz no livro Escutando os Sentimentos, o alto amor é uma jornada de milênios. Vencer
conheceu o mundo numa jornada de milênios. Vou trazer aqui a referência do Dr. Bezerra de Menezes, que todos nós espíritas conhecemos o quão bom e generoso esse coração é. Enquanto encarnado no período do Cristo, foi aquele que subiu numa árvore para ver Jesus, que era cobrador de impostos, o Zaqueu, e que Jesus pediu para ele descer. E naquele instante que Jesus conversa diretamente com ele, ele diz: Mestre, vou restituir a todos aqueles que eu lesei de alguma forma, vou doar os meus bens e vou te seguir. Até Zaqueu se tornar Bezerra de Menezes, 2000 anos. Imagina a Rafaela virar alguém que preste. Ave Maria, vencer o orgulho, a vaidade, o ego, a vontade de responder na altura, que só eu conheço, o sangue e fé. É muito tempo, gente. É uma jornada longa, não vencer o mundo. Vamos pensar aqui nas etapas necessárias, no passo a passo de hoje e hoje. O que eu posso escolher fazer de melhor hoje? Lembremos do bilhete. Ninguém sabe nada. Vá que eu vá hoje mesmo. Né? Vá que nem em casa chegue. Eu vou tentar, dentro da minha possibilidade, fazer o melhor. No momento que a luz apagar aqui por oração, eu vou rezar por aquela pessoa que me feriu. Que vá que lá chegue um bocadinho da minha prece. São escolhas. Pode passar, por favor. Estou acabando, viu, gente? Jesus nunca prometeu aos seus discípulos qualquer isenção de dificuldade, mas com frequência reclamava-lhes coração para a confiança. Pode passar, por favor. Não procures fugir a tua luta que te afere valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado à batalha pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Às vezes a gente quer tirar a situação em si, deixar de enfrentar aquilo que vai nos aperfeiçoar. A criatura humana não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam à Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. Nós não temos noção, ideia do quanto foi feito, arquitetado, para que nós estivéssemos aqui hoje, encontrando os corações que estamos encontrando, para que o perdão, enfim, surgisse. Nós não temos ideia em relação a isso. Então Jesus nos diz a mensagem: segue-me tu. Convém desse modo atendermos com os deveres que nos foram referidos. Cada qual necessita conhecer as suas obrigações e lições que lhe são próprias. Então é preciso examinar. Já falei tudo sobre isso, estou passando rápido, porque o meu tempo está acabando. Então é preciso fazer o movimento de olhar para si mesmo, de conhecer-se. Porque no momento em que a gente voltar ao plano espiritual, é algo que vai ocorrer. A gente vai se olhar de frente, sem máscara, sem ilusão. Não vai ter a mamãe e o papai vai dizer assim: oh, tão bonzinho, passando pela cabeça. Nem foi culpa dela, nem foi, ela nem queria fazer isso. Não tem. Somos nós de frente, um para o outro. Pode passar. Então, cuida do teu coração para que o teu caminho seja menos ingrato. Isso é muito forte. Porque todo o espinho que a gente espalhar, os nossos pés irão pisar. Todas as dores que a gente causar, nós iremos de alguma sorte sentir. Então, cuida dos seus sentimentos, do seu coração, para que os teus caminhos não sejam gratos. É mano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou pedir para que todos olhem para essa imagem. E para que a gente se lembre. Porque quando antes da gente reencarnar, a gente fez um pacto com Jesus. E a gente não pode esquecer disso. A gente confiou nele. A gente sabia que ele não ia nos abandonar. A gente reconheceu nele o maior amor que existe. A gente aceitou este projeto lindo. A gente conhece o Cristo, para além da imagem e das palavras. Então ele está dizendo para cada um de nós: o seu caminho é comigo. Venha percorrer comigo.
E neste instante nós vamos dizer sim. Aceita. Seja qual for o caminho que ele te levar, você não poderia ter companhia melhor. Diga sim. Vamos dizer sim e aceitar o maior coração, o mais extraordinário que já pisou por esta terra. Nosso Mestre Jesus abençoe o discípulo. Rapaz, eu nem queria que você mandasse. Porque a avó de Rafaela deixa a gente, ó, flutuando. E a mensagem mais ainda. Olha, gente, eu cheguei aqui correndo e eu tive assim uma intuição de falar aquelas coisas que eu falei no início, com certeza no espírito, amigos. Mas ela falou uma coisa agora importante que eu acho que se agrega à mensagem que eu falei no início, com certeza tudo. Todos os espinhos que eu espalhar, eles furarão meus pés. Cada um de nós pensemos, né, nos espinhos que espalhamos, que eles podem nos ferir, em vez de ferir o outro. Pode ser que o outro esteja em outro caminho e eu vou passar por aquele local onde eu joguei aqueles espinhos. Então, que nós... Observação, um pouco de chaves. Ela estava falando e eu aqui captando, e uma coisa casou com a outra. Então, que todos nós, que eu sempre falo, o nosso grande trabalho não é o outro, somos nós. Somos nós. Quando nós apontamos o dedo para alguém, nós estamos com 3 apontando para nós. Então tenhamos cuidado no julgar. Tenhamos cuidado no falar. E sigamos o Mestre, irmão Jesus. Que palestra maravilhosa. Para cada um de nós internalizar e levar hoje como lição para cada um de nós, para as nossas consciências. Obrigada, Rafinha. Deixa eu roubo você mais uns dias para cá. Mas é isso. Vamos agora ao momento do passe. Já nos despedimos do pessoal do Instagram. Eles nos